Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vocês que nos assistem lá em vossas casas, na rua, em qualquer sítio onde vocês estiverem, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nós iniciamos com o nosso programa Bálsamo do Gileade, que está ao vosso serviço, de modo a trazer cada vez mais um bálsamo para aliviar a consciência e todo o ser na jornada para o céu. Há um bálsamo para você hoje, na parte 2 do Cantares do Grande Conflito. Bem-aventurados que nos assistiram na primeira parte, do final ao fim, que o Senhor venha vos abençoar, continuem nos assistindo. E os que ainda não nos apreciaram, por favor, voltem a assistir os vídeos anteriores para não ficarem desfocalizados, porque essa é uma série, é um bloco que nós estamos a desenvolver. Qualquer deslizo, então, perderão de vista o sentido do que nós estamos a falar. Mas antes, porém, de entrarmos no assunto de hoje, vamos inclinar o rosto para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, graças te rendemos por tudo quanto o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Obrigado pelos privilégios que o Senhor nos dá e obrigado por tornares real o início deste ministério. E esteja com todos os nossos telespectadores que, com vivacidade, energia, disposição, têm sacrificado o seu tempo em nos assistir do princípio ao fim. Lhes ajude, Senhor, abençoe os seus lares, as suas casas, de modo que as suas mentes continuem a se tornar cada vez mais lúcido na tua palavra. E esteja com todos que ainda não ouviram a nossa mensagem, para que possam ouvir o mais rápido possível. Em nome de Jesus, rogamos e esperamos as tuas bênçãos com fé. Amém. Amém, Senhor. Ok. Nós estamos na parte 2 do Cantares do Grande Conflito. Já falamos da parte 1 do Cantares do Grande Conflito no sentido espiritual. Hoje nós estaremos falando no sentido físico para o espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que o ser humano é corpo, mente e espírito. E a sua vontade entra nas nossas vidas começando do espírito, da mente, depois é realizado e manifesto no corpo. Mas Satanás entra pelo corpo, atinge a nossa mente, depois desvirtualiza a nossa adoração a Deus. Ele rouba o sentido espiritual. Isso nós vamos entendendo na medida que vamos avançar. Hoje estaremos estudando a organização das estrofes do coro, conforme aprendemos no estudo anterior, que temos duas estrofes e um coro. No primeiro sentido já tínhamos explicado o que é o sentido da primeira estrofe, e hoje o sentido da primeira estrofe, não fugindo da primeira parte que já estudamos, falaremos do mistério do relacionamento. E no coro nós falaremos do mistério das mercadorias. E na segunda parte da estrofe nós falaremos do mistério do auge do amor. Tudo estarão envolvidos na mesma explicação porque estão intimamente ligados e relacionados. Convém nos acompanhar com muita atenção para você aprender e separar as águas. No mistério do relacionamento, é claro que Salomão, ao escrever o livro de Cantares, primeiro sentido da mensagem que ele traz é um relacionamento mútuo entre o homem e a sua mulher. E isso foi uma instituição bíblica, divina, que o Senhor concedeu ao homem depois de o ter criado. É uma bênção ser casado e uma bênção usufruir das bênçãos que o Senhor colocou
para seres humanos na Terra. E no mistério do relacionamento, onde devemos compreender mistérios relacionados ao céu, o rei Salomão queria levar a nossa mente das seguintes maneiras. Ao falar do relacionamento, ele eleva a mente a compreender as fases do crescimento cristão até atingir o auge do amor, do alcance da salvação. E isso vai levar séculos atrás de séculos, milênios atrás de milênio, desde Adão até a nossa geração, que estamos a culminar os dias e os tempos neste grande conflito. Quando falamos do relacionamento, nós percebemos que o homem faz tudo o que está no seu alcance para promover um sentimento profundo na sua noiva, e a noiva também, de sua vez, deve fazer tudo o que tiver no seu alcance para promover um sentimento profundo no seu noivo para com ela. E assim também funciona na vida espiritual. A igreja deve desenvolver maneiras e métodos, criar situações que levará o seu noivo a amar mais ainda. Mas no contexto espiritual, as coisas funcionam diferente. No contexto da carne, tem que haver uma colaboração mútua, profundo e íntimo. Mas no contexto espiritual, o nosso Senhor Jesus Cristo jamais vacila ao estado do seu amor para com a sua igreja. Da mesma maneira que o amou desde o princípio, é da mesma maneira que tem o amado. E ele sempre continuará a amar a sua igreja. O homem, como cabeça, não deve perder de nenhum momento as qualidades do amor dele para com sua noiva, porque a palavra do Senhor diz que vós, marido, amai as vossas mulheres. E as mulheres, ele disse, sedem submissos aos vossos maridos. Então, o amor do homem para com a igreja, para com a sua esposa, deve ser forte igual a de Jesus Cristo. E assim, quando um homem e uma mulher entrem no estágio de relacionamento mútuo, de compartilhar os prazeres, então o homem deve estar mais disposto do que a sua mulher, porque a mulher pode perder de um instante o seu prazer, basta desvirtuar a sua mente. E o nosso Senhor Jesus Cristo também, ele sabe disso. Ele considera a fragilidade da sua igreja. E a palavra do Senhor diz que coabitais com elas, porque são vasos frágeis. Jesus entende isso. O que o irmão Wilson quer explicar com o mistério do relacionamento? O mistério do relacionamento, o elemento mais importante, resumidamente, que eu quero inculcar nos meus irmãos, é que no mistério do relacionamento nós temos duas fases. Temos a fase de conquistar o intervalo do auge do amor, do prazer, e temos a fase do próprio prazer, do próprio auge. E isso é alcançado no consentimento mútuo do casal. Quando o homem e a sua mulher iniciam o seu relacionamento matrimonial, ainda a mente não estão as mentes não estão intimamente ligadas um ao outro. Eles estão na fase de unificar o sentido moral. E depois do sentido moral se casarem, então as forças dos sentimentos, das emoções,
de todos os sentidos do ser envolvido no propósito, que é alcançar o auge. E é assim também que o rei Salomão usa. E essa ilustração vai nos levar a compreender profundamente o mistério quando Jesus disse: se o vosso amor chegasse pelo menos no grão de mostarda, vocês moveriam montanhas. Em outras palavras, irmãos, se nós não alcançamos no nosso relacionamento com nosso Senhor Jesus Cristo o intervalo do prazer, do auge, ainda não chegamos no grão de mostarda. Ainda nós não atingimos a profundidade do relacionamento com Jesus Cristo. Mas quando o nosso relacionamento com nosso Salvador entrar nessa atmosfera, nenhum barulho, nenhum elemento, nada atrapalhará o nosso relacionamento íntimo com Jesus Cristo, assim como é um relacionamento matrimonial. Esse é o mistério do relacionamento. Memorize, nós teremos que chegar no intervalo do auge, não exatamente no próprio auge, porque no intervalo ainda a pessoa pode se desviar. Só não há desvio se a pessoa já entrar no intervalo mais profundo do auge, que em curto prazo de tempo, ainda que desvirtua a mente, não será possível impedir aquilo que deveria ser alcançado. Então, é assim que o Senhor vai iluminar a nossa mente. Espero que a minha linguagem não poluiu mais ainda a tua mente, que iluminou a sua mente. E no mistério das mercadorias, o Senhor nos fala das seguintes maneiras. Irmãos, eu resumo dessa maneira porque temos estudos para frente. É simplesmente introdução do Cantares do Grande Conflito. No mistério das mercadorias, nós temos a mensagem à Laodiceia que aprendemos no estudo anterior. Muitos têm compreendido mal o sentido de comprar as mercadorias vindo do nosso Salvador Jesus Cristo, vendendo a todos. O Salvador, quando traz as mercadorias, ele traz por fase. As mercadorias não são recebidas de uma vez. Eles são recebidos por fases. E essas fases da entrega da mercadoria correspondem ao mistério do relacionamento. Você vai compreender. Consideremos Jesus Cristo como um homem que vem batendo a porta de uma noiva, a porta de sua casa. Ele vem na casa de alguém e bate porta. A palavra do Senhor, a mensagem da Laodiceia diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então, o Senhor Jesus Cristo está constantemente a bater a porta do coração. E a palavra do Senhor diz que o bater a porta é toda advertência, toda admoestação, toda repreensão, ou seja, toda a palavra de Deus que penetra o nosso coração. Esse é o bater da porta. E esse homem vai batendo a porta. Depois de bater a porta, ele ainda não entregou nenhuma mercadoria, até que o dono de casa abra a sua porta. E alguns donos de casa preferem não ligar a pessoa que está a bater a porta. E outros donos de casa prestam atenção, mas são relutantes para ir abrir a porta. E outros são dispostos e levantam e vão ver quem bate na minha porta. A esses encontram graça. Por que eles encontram graça? Porque encontram-se com a primeira mercadoria ao abrir a porta.
logo ao abrir a porta do coração, eles recebem a primeira mercadoria que lhes habilita para outros de favor, o colírio. E a palavra do Senhor diz que o colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilita a discernir entre o bem e o mal e a detectar o pecado sobre qualquer disfarce. Então, com o colírio, a pessoa é capacitada de ver até mesmo a sua condição caída, tal como Deus a vê. Isso é maravilhoso, irmãos. E depois de ter recebido o colírio, este homem, então ele começa a perceber quem está diante dele. Ele começa a perceber o propósito daquele que bate à sua porta. E na medida que vai usufruindo o colírio, ele levará o homem para dentro de sua casa. E aí inicia o processo do colírio, o crescimento da graça do colírio na vida do cristão, até a terminação de toda a mercadoria. E na medida que vai usufruindo o seu colírio, ele vai vendo coisas. E o Senhor, depois de entrar em sua casa, começa a cear com ele. Com que elemento? Lhe dando proposta de ouro. E a pessoa não percebe que levou Jesus para dentro de sua casa. Na primeira instância. E na medida que vai avançando, vai começando a perceber cada vez mais o processo do negócio. E Jesus lhe apresenta o ouro refinado, que representa a fé, a viva fé vindo da palavra do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos faz compreender as bênçãos da graça imputada e da graça comunicada. O colírio nos ajuda a discernir essas duas graças. De que maneira? Alguns, ao lhe serem apresentado o presente de um ouro refinado em forma de coroa, eles não percebem. Recebem a mercadoria e olham para ela. A imaginação sem o colírio ser bem aproveitado vai ser desvirtualizado para uma outra coisa. E ele se pergunta: quanto eu venderei isso? Isso custa quanto? Se eu receber essa oferta, vou me encaminhar aonde? E outros, ao pegarem o ouro refinado nas suas mãos, desprezam. Não veem o seu valor, porque não sabem o valor daquele que lhes trazem. E outra classe, ao receberem esse tesouro na mão, eles começam a imaginar: esse é quem que está diante de mim? Na aparência dele é um príncipe, um rei. O que é que vê em mim para poder trazer esse elemento tão precioso diante de mim? Qual é os seus interesses? Qual é os seus propósitos? O que é que pretende para comigo? E ele começa a imaginar o tempo que gastou para que fosse formado aquele tesouro que está nas suas mãos. E vai imaginando como o oleiro trabalhou dentro do buraco com escopro procurando esse ouro. Como o ourives encontrou e o esforço que fez de transportar lenhas sobre os seus ombros, suar na temperatura do fogo que estava diante dele para formar o formato do ouro, para dar o sentido a presente daquela pessoa que ele deseja entregar. Ele começa a ver isso tudo
e vai começar a enxergar a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Ele começa a ver como o fogo do ouro gotejava na testa, como coroa de espinho. Ele começa a ver a maneira como o oleiro sofreu em queimaduras na mão, como pregos, escravos em suas mãos. Começa a ver a chicotada do ourives. E ele começa a perceber, não sou merecedor disso. E a vida dele todo, com o colírio que recebeu, o colírio lhe levará a perceber que eu não sou digno disso. Eu não posso usufruir disso. É muito grandioso. Mas o mercador lhe diz, receba, guarde no teu coração. Conserva firme essa palavra no seu coração. E ele vai relutando com aquele ouro na mão. Se não for segurado, o peso de consciência pode ser maior e ele rejeita o ouro, foge, pode se perder. E outro pode segurar firmemente, mesmo tremendo, agarrando-se àquele tesouro, e aproveitará mais ainda do colírio, de modo a perceber as virtudes envolvidas nesse tesouro. E na medida que vai olhando o tesouro, ele vai percebendo cada vez mais coisas na jornada cristã. É a fase que nós nos encontramos. Nós ainda estamos na fase de usufruir o nosso colírio, de modo a perceber o ouro que está nas nossas mãos. Muitos fazem da graça do Senhor uma desgraça para eles. E outros não percebem a essência, a profundidade da graça que está em suas mãos. Mas outros, portanto, gastam todo o tempo da sua vida para perceber a preciosidade desse tesouro. E na medida que vai contemplando o ouro, a sua consciência é sugerida por duas coisas. Vais vender esse ouro para mudar a sua vida? O que farás com este ouro? E a pessoa que usufrui bem o colírio, ele percebe que esse ouro não pode ser vendido, nem pode ser comprado. Prefiro morrer com ela na mão. É tão precioso que eu não posso vender. Tenho que conservar esse tesouro para mim. O azeite não pode ser vendido. A fé não pode ser vendido. Tem que ser conservado no coração. Os nossos pais no passado morreram por terem conservado firmemente a fé de Jesus Cristo em suas mãos. E eles venceram a carne, o pecado e todos os elementos do mundanismo. Assim é o mistério das mercadorias. Espero que a tua mente esteja mudando pouco a pouco. E outro elemento dentro da mercadoria que falta é as vestiduras brancas. Muitos temos percebido que a vestidura branca é recebida de primeira, junto, tudo bruto. Não. A palavra do Senhor não concede os tesouros desta natureza. Você precisa usufruir bem de uma. Na medida que você vai usufruindo uma de cada vez, você vai entrar nos estágios para atingir o auge. A pessoa que está com ouro refinado na mão, ele está aproveitando o auge. Ele está no intervalo de convivência com seu noivo.
junto com seu noivo, estão a desenvolver virtude de profundo relacionamento. Na medida que vai usufruindo do colírio para apreciar o ouro que está em suas mãos, ele começa a detectar as obras do mal e as obras da justiça, o caminho de Deus e o caminho da perdição. Começa a perceber o que eu devo fazer para guardar seguramente esse tesouro que está em minhas mãos. E na medida que vai crescendo nessa graça, ele vai sendo provado pelas tentações da vida. Se fosse na terra, diríamos os prazeres para usufruir o mamon. Alguns caem no orgulho da graça. Por terem o ouro em suas mãos, sentem-se tão orgulhosos e perdem de vista o mercador. E outros, mesmo tendo o ouro na mão, se desviam por causa das provas. Preferem roubar até o ouro do mercador e expulsa o mercador por fora. Razão pela qual, até no decreto dominical, muitos sacrificarão o seu ouro que está nas suas mãos. A graça foi dada a todos, mas muitos sacrificarão essa graça. E para os filhos de Deus, o colírio lhes levará a perceber profundamente as virtudes da graça. E eles vão crescendo cada vez mais na graça em graça, de glória em glória, no processo da glorificação, alcançar cada vez mais meta de perfeição de caráter. Quando chegamos ao ponto de que o meu ouro não pode ser vendido, nos tornaremos homens e mulheres que não se compram nem se vendem. Não rendem o princípio por qualquer coisa, porque sabem a importância dela. É assim que o Senhor vai trabalhar com seu povo para lhes livrar da condição laodiceana. Não é de uma vez. E as vestes brancas vêm quando nós atingimos o auge. Na medida que usufruímos bem do ouro que está nas nossas mãos, a graça começa a se fechar. E tem que dar espaço às vestiduras brancas. As vestiduras brancas é recompensa para aquele que permaneceu fielmente com o ouro na mão. Quem permaneceu fielmente com o ouro na mão, ele recebe as vestes brancas, pureza total de caráter. Eu não falo isso depois do fechamento da porta da graça. Pouco tempo antes do fechamento da porta da graça. Muitos dos filhos de Deus alcançarão a perfeição de caráter. Atingirão o auge do amor. Porque saberão usar bem o seu colírio e saberão usar bem o ouro que está nas suas mãos. Com discernimento, com espírito voluntário, perceberão que o meu ouro não pode ser vendido. Quantas vezes você negou Jesus no teu coração? Quantas vezes você trocou essa mercadoria na tua jornada cristã? Precisamos conservar fresca, pura, em nossas mãos, mesmo soando, tremendo com ele na mão, com desejo ou de botar, ou de guardar para nós somente, perder de vista o mercador. Esses desejos podem brotar no coração, mas se você segurar firmemente o ouro, você será vitorioso. E o mercador tocará em nossos ombros. Não tema.
por que Ele tocará os nossos ombros dizendo que não tema? Porque quando começamos a atingir os pontos máximos do ouro que está na nossa mão, veremos que estamos nu. Até aqui, ninguém percebeu que estava nu. Mas quando o ouro foi bem aproveitado, perceberemos que estamos nu e cego. E sentiremos vergonha de nós mesmos. Então Ele coloca em nós as suas vestes brancas, para que não seja visto a nossa nudez. Ele nos concede as suas vestes e nos faz ver que a porta já está fechada. Ninguém mais verá a tua nudez. Toma as vestes e Ele terá prazer de apresentar a sua noiva pura, incontaminado diante do Pai. E muito neste estágio perderão Jesus de vista. Espero que não seja você e nem seja eu nessa situação. Quando chegar a este momento, devemos nos lembrar da maravilhosa graça de Jesus Cristo. Por isso a serva do Senhor diz que estudei constantemente a vida de Jesus. Pelo menos 1 hora no dia. Estudar a vida de Jesus. Então, esse é o mistério das mercadorias. Temos a primeira fase, o colírio. Ao abrirmos a porta do coração e aceitar Jesus e as suas mensagens. O colírio nos ajudará a perceber as mensagens que nos foi dado. E dentro das mensagens nós compreenderemos a profundidade do tesouro que Ele traz. O ouro para nos enriquecer. Porque perceberemos que somos pobres. Não merecemos um príncipe nos visitar com este tesouro. E depois de aproveitarmos profundamente o ouro que está nas nossas mãos, então Ele nos dará a sua graça comunicadora. E depois da graça comunicadora atingir o seu auge na nossa vida, na carne, então perceberemos que estamos nus e somos cegos. E Ele cobrirá nossa nudez com vestiduras brancas. Só Jesus pode dar essas vestes para todos aqueles que aprendem dele, porque Ele é manso e humilde de coração. Muitos dos filhos de Deus já estão prestes a receber as suas vestes brancas. Muitos receberão antes do decreto dominical. E muitos receberão suas vestes brancas depois do decreto dominical, quando ouvirem o alto clamor. E todos em conjunto receberemos as vestes brancas da glorificação, quando o nosso Salvador Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. E a segunda fase nos fala do mistério do auge do amor. E esse elemento, ele está intimamente relacionado com a explicação que acabamos de dar sobre os mistérios da mercadoria. Na medida que estaremos com o ouro na mão, nós estamos a entrar na atmosfera mais elevada da nossa vida cristã e da nossa santificação. E o Senhor vai iluminando cada vez mais a nossa mente no profundo relacionamento com Ele. Depois do fechamento da porta da graça, então nós estamos no auge do amor. Por isso nenhum santo se perderá. Nenhum santo cairá na tentação. Porque estarão perfeitamente aperfeiçoados
pelo caráter de Jesus Cristo. Espero que o irmão tenha compreendido as 3 estrofes do livro de Cantares, 3 mistérios revelados. E o sentido da linguagem de Salomão é para nos levar a entender isto. E alguns textos que têm atrapalhado nossos irmãos leitores do livro de Salomão, eu gostaria de esclarecer. Abre a tua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 1, a partir dos versos 13. Disse assim: como um ramalhete de mira é o meu amado para mim. Ele deitará a noite inteira entre os meus seios. A noite inteira. Lembra do mistério do mistério do relacionamento? É ali, entre os meus seios. Esses seios representam, no sentido espiritual, algo muito precioso. Eu vou explicar quando terminar de ler as estrofes que falam dessa palavra. Deitará a noite inteira entre os meus seios. Temos um ponto a sublinhar. No capítulo 4, a partir dos versos 5, diz o seguinte: os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Irmãos, até aí, o Senhor nos faz compreender as 2 naturezas do seu rebanho. Temos a Igreja Adventista do 7º dia e a Igreja Invisível do Senhor que está no outro aprisco. Os 2 são gêmeos. São igual, com experiências de vida diferentes. Você vai perceber isso melhor quando vamos avançar. Outro ponto que fala desse trecho é o capítulo 7, a partir dos versos 3. Diz assim: os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. Repetição, para inculcar. É o que nós dissemos no estudo anterior. Disse mais no capítulo 8, onde nós vamos compreender melhor esse mistério. Diz o seguinte: eu sou um murro. Melhor começar do verso 8. Diz assim: temos uma irmã pequena e ela não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? No dia em que dela se falar. Se ela for um murro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for um murro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu vou explicar depois. Eu sou um murro, e os meus seios como torres. Quem é o murro? A Igreja do Senhor. E os meus seios como torres. Então, eu era aos seus olhos como aquela que encontrou favor. Então, a pequena irmã é a Igreja Adventista do 7º dia. Por que o irmão Wilson diz isso? No contexto de duas naturezas da Igreja do Senhor, o Senhor nos faz perceber assim: a mulher é a Igreja do Senhor e a mulher possui 2 seios, um no lado esquerdo e outro no lado direito. E o mistério da Igreja do Senhor também possui 2 seios, um
organizado e outro não organizados. E Jesus disse: tenho ovelha noutro aprisco, em que vem momento que eu lhes reunirei todos num só aprisco. Onde é que a Bíblia fala isso no livro de Cantares? Nos mesmos versos que acabamos de ler. Disse assim: que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um murro, edificaremos sobre ela um palácio. Não é? E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Em outras palavras, a igreja vai se construir nos fundamentos, nos princípios que sustentaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, estão a perceber? Espero que me compreendam. Eu não sei falar conforme estou a fazer esforço, mas espero que me compreendam. Disse mais: eu sou um muro. Quem é o muro? A igreja, que será estabelecido, ela toda completa na fé adventista do sétimo dia. Lembra dos versos anteriores? E os meus seios como torres do palácio. Duas naturezas de rebanho do Senhor, unidos num rebanho. E disse mais: e eu era aos seus olhos como aquele que encontrou favor. Como aquele que encontrou o quê? Favor. Lá no princípio da criação, na queda do homem, a igreja era como aquela que encontrou favor nos olhos do Senhor. E através do bom apacentamento do rebanho, ele chegará ao céu. Voltará a se abraçar ao seu noivo. É este mistério, irmãos. Disse mais: Salomão teve uma vinha em Baal-Harmon. Isso nos fará perceber claramente o que o irmão Wilson está falando. Entregou aos guardas. Lembra dos guardas? Esta vez nós estamos a falar de guarda da terra, mensageiro terrestre. Dentro do rebanho do Senhor, o Senhor tem mensageiros. Disse: Salomão teve uma vinha em Baal-Harmon, uma seara fora também. E disse mais: ele entregou aos guardas, e cada pelo seu fruto lhe trazia 1000 peças de prata. No alto clamor se converterá milhares num só dia. Isso fica claro, irmãos. Eu acredito que está a ficar claro. Eu acredito que está a ficar claro. A minha vinha que me pertence está diante de mim. Quem fala isso? A mulher. A minha vinha que me pertence está diante de mim. Tu, ó Salomão, deverás ter 1000. Salomão teria quanto? 1000. E aqueles que guardam o seu fruto, 200. Irmão, isso me faz ver alguma coisa aí. Eu vejo 144 mil. Eu vejo 144 mil. Quando se receber as vestes brancas, o Senhor dirá: vindem, bendito de meu Pai, e entrai pelas portas. Isso será uma realidade. Vindem, bendito de meu Pai, e entrai pelas portas.
Quantas portas? 12. Com 12 temperamentos. 12 naturezas de pessoas. Isso vamos compreender passo a passo. 144.000. Alguns terão que descansar, salvos, porque não suportarão certas provações. Esse é o mistério do Senhor para nós hoje. Essa é a luz que Ele nos traz no dia de hoje. Espero que o Senhor venha vos abençoar em compreender profundamente os mistérios relacionados ao Cantares do Grande Conflito. Espero também que essa parte repetida dos seios tenha iluminado a vossa mente na compreensão da vontade do Senhor. A Bíblia, quando fala disso, não fala simplesmente do sentido matrimonial, mas fala também no sentido do primeiro estudo que nós tivemos. Era simplesmente uma breve retrospecção daquilo que já falamos, porque muitos encontrarão essas palavras, em vez de lhes ajudar, lhes prejudicarão mais. Espero que o Senhor venha vos ajudar e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Também espero que a minha linguagem fosse claro a vocês, que o Espírito Santo traduza minhas palavras de forma mais nítida à vossa mente. Pega alguns pontos que ficou mais claro em ti e o resto o Senhor vai iluminando com o tempo. Para nós é uma oração e terminamos hoje. Amém? Então, assim podemos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo quanto fizeste por nós e obrigado pela disposição que o Senhor nos dá na apresentação da sua palavra. Muita coisa tenho na mente para falar, não consegui falar por causa do tempo. Também quero pedir que o Senhor venha iluminar a mente de todos os nossos telespectadores, de modo a compreenderem os vazios que a minha fragilidade humana causou. E permita com que o assunto do livro de Cantares seja estudado no mundo inteiro de forma profunda, de modo a ser compreendido os mistérios lá escondidos. Eu sei que a tua obra é um todo. Pode começar com um homem, 2, 3, e você se encarrega em iluminar mentes de modo a compreender mais a profundidade deste assunto. Ajuda o teu povo a compreender a essência, a genuinidade, a importância desse livro para a salvação, porque faz parte do cano. Purifica as mentes de não negligenciar de nenhuma maneira este livro. E, Senhor, quero pedir que continue nos dando ânimo de modo a avançar com esta obra, apesar das dificuldades que estão diante de nós. Em nome de Jesus, rogamos com fé. Amém. Amém, Senhor. Graça e paz esteja com todos vocês e que o Senhor venha vos abençoar. Até lá.